Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 243. Então esse é o último vídeo de hoje das contradições e das mistificações, livro dos médios, capítulo 23. E aqui, os bons espíritos fazem a seguinte, respondem a Kardec. Passam-se no mundo dos espíritos coisas bem difíceis de compreenderdes. Não tendes entre vós pessoas muito ignorantes sobre certos assuntos e esclarecidas acerca de outros? É natural, não é? Porque faz parte da desigualdade evolutiva. Nem sempre todo mundo, nem todas as pessoas sabem tudo. Na verdade, ninguém sabe tudo, né? Na verdade, ninguém sabe nada. Todos nós sabemos o necessário que dê para que possamos superar as nossas dificuldades aqui no processo evolutivo que nos encontramos. Porque dizer eu sei tudo é assinar o atestado de burrice. E então nós não podemos agir dessa forma. Então, quantas pessoas conhecem, por exemplo, 50% uma matéria? Ele a expõe de uma maneira assim excelente que você entende que é uma maravilha. Às vezes até uma matéria difícil, mas a mesma pessoa já sente dificuldade para esclarecer, para falar sobre outras matérias assim, tão insignificante, mas faz parte da evolução. Não é verdade? Isso é mais que natural. Por exemplo, vamos por partes, só para você analisar. É assim que a gente aprende. Tem mulheres que são caminhoneiras. Elas entram na boleia do caminhão e elas dirigem melhor que muitos homens. Tem homens que não conseguem dirigir caminhão. Eu, por exemplo, não consigo dirigir caminhão. Mal dirijo minha caminhonete. Tem mulheres que são piloto de avião, né? Comandante do avião. Ela é a piloto ali. Não é copiloto, não. Ela é a piloto mesmo. Enquanto certos marmanjões, homem não consegue dirigir um carro. Mas tem mulheres que conseguem dirigir um avião, né? Conduzir um avião. Mas, ao mesmo tempo que aquela mulher que pilota um avião, às vezes ela sente dificuldade para dirigir um automóvel. Isso é natural, não é? Olha só para você ver. Não tendes entre vós pessoas muito ignorantes sobre certos assuntos e esclarecidos acerca de outros?
Pessoas que têm mais juízo do que instrução e outras que têm mais espírito de juízo. Olha só para você ver, né? Pessoas que têm mais juízo do que instrução. Por isso que existe certos casos que a pessoa não precisa ter faculdade para se mostrar inteligente, porque ele traz com ele toda aquela bagagem de vidas passadas. E outras que têm mais espírito que juízo. Não sabeis também que alguns espíritos se comprazem em conservar os homens na ignorância? É preciso entender isso. Não sabeis também que alguns espíritos se comprazem em conservar os homens na ignorância? Nós sabemos que tem muitos espíritos que se comprazem em manter a humanidade num estado de ignorância. Isso tanto espíritos que se encontram na erraticidade, quanto almas que se encontram no corpo físico. Que é a mesma coisa, a diferença é que um está desencarnado e o outro reencarnado. Quantos políticos, não vou citar nome, lógico, quantos políticos desviam verbas de alguns departamentos, como por exemplo, da cultura, da educação, da saúde, né? Da merenda escolar de alguns estados. Por que esses políticos fazem isso? Muitas das vezes foram espíritos que nasceram, que retornaram ao corpo físico para se reformarem, mas chegando aqui foram corrompidos, não aguentaram encenar-se no palco da vida e continuaram do mesmo modo que em existências passadas foram. E por esse motivo, continuaram pensando mais em si mesmo do que no próximo. Então, optaram pelo desvio de verbas. Então, desviando aquelas verbas, não chega a educação no Estado, não chega a saúde, não chega a merenda escolar, né? Não chega aos materiais escolares. Então, mas são seres que se comprazem em manter aquelas pessoas no atraso. Olha aqui, está escrito aqui, ué. Não sabeis também que alguns espíritos se comprazem em conservar os homens na ignorância? Aparentando instruí-los, ainda por cima aparentando instruí-los, e que aproveitam da facilidade com que suas palavras são acreditadas. Olha só. E que aproveitam da facilidade com que suas palavras são acreditadas. Eles aproveitam. Porque eles acham que as palavras deles estão sendo acreditadas. Podem seduzir os que não descem ao fundo das coisas. Mas, quando pelo raciocínio, são levados a
à parede, não sustentam por muito tempo o papel. Então são seres que, quando, né, exigido deles, eles permitem, pela não autenticidade, que aquela máscara caia por terra abaixo. Cumpre, além disso, se tenha em conta a prudência de que, em geral, os espíritos usam da promulgação da verdade, uma luz muito viva e muito subitânea, ofusca, não esclarece. Pode eles, pois, em certos casos, julgar conveniente não a espalharem senão gradativamente, de acordo com os tempos, os lugares e as pessoas. Isso é necessário também, né? Moisés não ensinou tudo o que o Cristo ensinou. Moisés não ensinou tudo o que o Cristo ensinou. Por quê? Porque na época de Moisés, aqueles seres que havia ali sobre a sua responsabilidade eram seres muito mais primitivos, que de forma alguma iriam aceitar os desígnios de Deus trazidos por Jesus. Se até hoje, por 2000 anos, nós, a humanidade, ainda não estamos aceitando, Moisés não ensinou tudo o que o Cristo ensinou, e o próprio Cristo muitas coisas disse, cuja inteligência ficou reservada às gerações futuras, como, por exemplo, as parábolas. O Cristo, há 2000 anos atrás, dizia em parábolas o que até hoje, 2022, não existe sequer um ser na face da Terra que possa dizer: eu decifrei todas as parábolas. Aliás, nenhuma parábola foi decifrada até hoje. Por quê? Porque a parábola, ela possui uma forma, há uma fórmula na parábola em que ela se metamorfoseia de minuto em minuto. Acho que você nunca mais vai ouvir isso. Há na parábola uma fórmula que a metamorfoseia, quer dizer, é como se fosse uma metamorfose, que a modifica de minuto em minuto. Ela não é eterna como todos os dizeres. Ela possui a fórmula da metamorfose, que por esse motivo, aquele que a decifra agora, ele a decifrou de acordo com a necessidade do momento, do nível do ser que se encontra naquele momento, mas e também de acordo com o merecimento daquela família coletiva universal naquele momento. Mas depois de um minuto, ela possui outros sentidos que foge o conhecimento dos que se dizem best-sellers naquele assunto. Porque você há de convir comigo que não só as parábolas
encontram-se em processo de metamorfose, como toda a humanidade encontram-se em processo de metamorfose. Como? De transformação. Como? Moral, intelectual, transformação de caráter, transformação de hábito, de atitude, de comportamento, de aceitação, de humildade. Todos nós representamos as parábolas e todas as parábolas nos representam. Quer dizer que constantemente nos encontramos em transformação. Amanhã nós seremos o reflexo de hoje. Como hoje nós somos o reflexo de ontem, mas você tem que entender que o reflexo é uma metamorfose. O reflexo é uma metamorfose. O reflexo não é uma realidade. Já conseguiu parar para entender isso? O reflexo não é uma realidade. O reflexo é uma metamorfose. Uma metamorfose que encontra-se em processo de evolução. Só se torna realidade a partir do momento em que o ser, na evolução, chega num determinado período na escala evolutiva, quando ele assume condições de líder nato. Quando ele, de ser administrado, ele passa a administrador. Simples por demais isso, não é, gente? Quando ele de administrado passa a ser administrador. Quando administrador, ele não necessita mais reencarnar-se em corpos físicos. Mas é aí que mora a questão. Porque o corpo físico é a matéria, a qual, ou melhor, o corpo físico é a matéria mais rudimentar. Você não deve deixar de escrever isso aí. O corpo físico é a matéria mais rudimentar, mediante todas as matérias, as quais, em forma de corpo físico, o espírito se utiliza durante o teu processo evolutivo nos planetas, os quais ele ainda tem necessidade
de por aqueles planetas passarem. Porque depois que ele cessa a necessidade, depois que termina a necessidade de pelos planetas passarem, significa que 50% de toda a matéria em diversos graus, diversos níveis, por ela ele já passou, necessidade de mergulhar em novos corpos compostos de matérias rudimentares, porque por mais diáfana, ainda é uma matéria rudimentar, diáfana ainda é uma matéria rudimentar, porque chegando a um determinado nível, o espírito nem da forma diáfana ele precisa mais. Aí sim, ele passa a desfrutar de outra escala evolutiva de matérias, corpos. Que dependem de outros corpos. Matérias condizentes ao nível perispiritual, condizentes ao nível daquele espírito. Mesmo quando perde a forma, não perde a forma. Mesmo quando o espírito perde a forma, ele não perde a forma. O termo perdeu a forma significa que nos falta compreensão de entender que forma aquele espírito, ou melhor, que matéria aquele espírito passou a partir daquele momento, então, a se utilizar na sua sequência de evolução. E a invisibilidade, ela possui vários graus. E naquele período que perde-se a forma, nós que perdemos o contato com o nível evolutivo daquele ser. Porque naquele momento ele adentra outros corpos constituídos por outros elementos, por outras matérias, que chegando ao ponto da expansão da radiação, da irradiação e na expansão, quantos bilhões de corpos centelha? Que na radiação e na irradiação, toda dirigida por uma só personalidade. Ei, gente, mas ainda tem coisa pela frente. Não acaba-se aqui. E você vai ver, gostoso, se conseguirmos chegar até lá. Eu costumo dizer isso, porque o futuro só Deus permite. Só Ele sabe. Quando nós chegarmos no livro A Gênese,
Porque a Gênese significa o princípio, como se diz, o princípio de tudo. Aí lá nós vamos poder fazer um esmiuçamento assim mais, né, abrangente. Então, não sabeis também que alguns espíritos se comprazem conservar os homens na ignorância, aparentando instruí-los. Aqui acho que nós já lemos aqui, né? Não, já lemos aqui, nós estamos aqui em Moisés. Mas nós vamos deixar agora para o próximo vídeo, para o próximo dia, né? Até porque o nosso trabalho, o trabalho que nos foi confiado, nós já conseguimos dar conta, né? Agora é com vocês. Raciocinem. Nada de tontice. Raciocinem.